Bom dia, sétimo ano! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é sobre o conteúdo uso dos porquês. Sabemos que na língua portuguesa existem 4 tipos de porquê. O porquê separado e sem acento, o porquê separado e com acento circunflexo, o porquê junto e sem acento e o porquê junto e com acento circunflexo. Vamos entender nessa aula de hoje quando utilizar cada um desses porquês. Vamos começar lendo essa tirinha. O primeiro quadrinho, vamos lá ler. Por que separado? Então, ele está fazendo uma pergunta. Quando ele respondeu, porque não é junto? Aí ele perguntou novamente, mas por quê? Veja que quando ele utilizou o porquê no final da frase, ele utilizou o porquê separado e com acento circunflexo. O porquê eu não sei. Veja que quando ele falou o porquê eu não sei, o porquê teve antes dele um artigo o. Então, esse artigo ele vai anteceder o porquê, que vai ter a função de substantivo. Então, o porquê separado e sem acento, ele é utilizado geralmente para fazer perguntas. 2. O porquê junto e sem acento, ele é utilizado para dar uma resposta, para afirmar. Então, ele é afirmativo. 3. O porquê separado e com acento circunflexo. Ele é utilizado no fim de frase. É um motivo, tá certo? Então, todo final de frase interrogativa eu vou utilizar o porquê separado e com acento circunflexo. 4. O porquê junto e com acento circunflexo, ele vai ter a função de um substantivo. Veja no exemplo aqui que ele vai anteceder de um artigo, no caso, o outro, certo? O primeiro dos porquês, que é o porquê separado e sem acento. Por quê? A forma porquê é a sequência de uma preposição por mais um pronome interrogativo que forma a palavra porquê. Equivale a por qual razão, por qual motivo. Exemplo, desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Veja que no final dessa frase ela não tem a interrogação, mas está fazendo uma pergunta indiretamente. Então, você vai utilizar o porquê separado e sem acento para indicar uma pergunta. Segundo exemplo, por que você comprou esse casaco? Então, quando eu faço uma pergunta, eu utilizo o porquê separado e sem acento. Segundo dos porquês, porquê separado e com acento. Esse é um dos mais fáceis de compreender. Ele é utilizado em todo final de frase interrogativa. Vamos lá? Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto final, de interrogação, exclamação ou reticência, a sequência deve ser grafada por porquê separado e com acento, pois, devido à posição da frase, o monossílabo que passa a ser tônico. Exemplos. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Veja que o porquê ele foi utilizado no final da frase. Então, ele é sempre utilizado o porquê separado e com acento circunflexo. Segundo exemplo, será deselegante se você perguntar novamente por quê? Veja que a gente utilizar novamente o porquê separado e com acento circunflexo. O terceiro dos porquês, o porquê junto e sem acento. A forma porquê é uma conjunção, então equivale a pois, já que, uma vez que. Então, o porquê junto e sem acento, ele vai dar uma explicação, vai dizer o motivo. Ele é utilizado como uma conjunção explicativa, tá certo? Costuma ser utilizado em respostas para explicação ou causa. Exemplos, vou ao supermercado porque não temos mais fruta. Então, está explicando por que a pessoa vai ao supermercado. Exemplo 2, você veio até aqui porque não conseguiu telefonar. Então, veja que ela está explicando porque a pessoa não veio até onde ela estava
e porque não conseguiu telefonar. Está perguntando por que ela não conseguiu telefonar e tá perguntando e explicando por que ela não veio aqui, tá certo? Agora, o quarto dos porquês. Porquê junto e com acento circunflexo. A forma porquê junto e com acento representa um substantivo, então ele sempre vai ser antecedido pelo artigo o. Significa causa, razão, motivo e normalmente ele vai surgir acompanhada de palavra determinante, que é o artigo por exemplo. Exemplos: não consigo entender o porquê de sua ausência. Veja que antes do porquê, indicando que ele é um substantivo, tem o artigo o. Outro exemplo: existem muitos porquês para justificar essa atitude. Veja que utilizou outra palavra, muitos, antecedendo esse porquê junto e com acento. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Outro artigo, o artigo 1. Então, veja que antecedendo esse porquê, que indica um substantivo, ele tem que vir antecedido de um pronome, tá certo? No caso, desculpa, um artigo. Agora, vamos para o exercício. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: letra A, por que não foi ao trabalho? Vamos analisar? Ela está incorreta? Não, porque está fazendo uma pergunta, e quando eu faço uma pergunta, eu utilizo realmente o porquê separado e sem acento. Letra B, estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Então, está correto também o porquê junto e sem acento, porque está explicando por que a pessoa estava ansiosa. Letra C, eis o porquê da minha viagem. Veja que está antecedido de um artigo, então também está correndo, está indicando um substantivo. Letra D, ele não veio porque estava doente. Quando eu dou uma explicação, eu utilizo o porquê junto e sem acento. Então, está incorreta a letra D. Por que está incorreta? Porque, veja que o porquê aqui, ele está separado e sem acento. E deveria ser o porquê junto, tá certo? E sem acento. Então, ele não veio porque estava doente, deveria ser junto porque está dando uma explicação. E por que a letra E está correta também? Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Então, quando eu dou uma explicação, eu utilizo o porquê junto e sem acento. Aí a resposta que está incorreta é a letra D. Outro exemplo. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de porquê separado e sem acento, porquê junto e com acento, porquê separado e com acento circunflexo e porquê junto e sem acento. Vamos lá. Em cada asterisco desse aqui, ó, é para você utilizar o porquê nesse local. Vamos lá? Não fiz a pesquisa porque estava doente. Quando eu dou uma explicação, eu uso o porquê junto e sem acento. Vamos procurar ele aqui, ó, letra D. Marcela não conta toda a verdade. Por quê? Marcela não conta toda a verdade. Então, quando eu estou fazendo uma pergunta, eu utilizo o porquê separado e sem acento. Então, aqui vai ser a letra C. Eu vou colocar aqui na frente para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, não fiz a pesquisa porque estava doente, está dando explicação, eu utilizo o porquê junto e sem acento. Agora, a pergunta, por que Marcela não conta toda a verdade? Então, vai ser o C, está fazendo uma pergunta. O outro, não quis ir ao cinema por quê? Quando é no final de frase, eu utilizo o porquê separado e com acento. Então, é letra B. E para finalizar, nem imagino o porquê dessa alegria. Então, antecedido de um artigo, eu uso o porquê junto e com acento. Então, aqui vai ser A. Então, a sequência correta é D, C, B, A. Tá certo? E para finalizar a nossa aula de hoje,
Vamos de agenda. A agenda é anotar as principais informações da videoaula. Vocês também vão fazer a atividade das páginas 212 e 213 e leitura e interpretação de texto das páginas 214 a 216. Um abraço e até a nossa próxima aula.